Graça e paz a todos. Nesse vídeo, eu quero falar sobre corpo, alma e espírito. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes as pessoas têm essa informação de que temos corpo, alma e espírito, mas não sabem a utilidade disso. Não sabem como isso influencia na nossa vida. Não sabem o que realmente é a alma e como ela tem a capacidade de dirigir a nossa vida, dirigir o nosso caminho. Não exatamente a alma, mas sim as palavras que plantamos nela. Então, quando as Escrituras falam que o povo sofre por falta de conhecimento, isso é uma verdade. Porque se as pessoas realmente entendessem a formação do corpo, da alma e do espírito, e como esses três interagem entre si, a vida seria muito mais fácil. Claro que continuaria tendo e vai continuar tendo os desafios, mas se você tiver essa informação e esse conhecimento, você consegue superar com muito mais facilidade. Então, o que eu quero dizer é que a alma, ela é um campo, é a terra, onde você pode plantar palavras do espírito e da carne, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no seu espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, isso aqui comprova o que eu acabei de dizer, que a alma, ela é um campo, porque é a alma quem cria a sua realidade, baseado nas suas palavras e nos seus pensamentos, porque palavras são sementes. Então, existem sementes da carne, que são palavras da carne, e existem sementes do espírito, que são palavras do espírito. E isso não sou eu que estou dizendo. Por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 2 ao 3. Do fruto da boca cada um colherá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá violência. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então veja o que ele diz aqui: do fruto da boca cada um colherá o bem, mas você só colherá o bem se você plantar o bem, porque se você plantar o mal, você vai colher o mal. Pois na própria escritura diz que não pode árvore boa dar fruto ruim, e nem árvore ruim dar fruto bom. E é por isso que muitas vezes as pessoas sofrem e não sabem o que está acontecendo, porque leem a passagem e não analisam isso em suas vidas. Porque se você parar para analisar sua vida, será que realmente você está guardando sua língua? Será que realmente você está plantando palavras do Espírito na sua alma? Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 18, versículos do 20 ao 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida está no poder da língua, tem duas funções aqui. Você pode dar vida à sua derrota, ou você pode dar morte à sua derrota e vida à sua vitória. É simples de entender, porém é uma luta que é contra você mesmo, contra a sua própria língua, contra seus próprios pensamentos, porque os pensamentos também são sementes. Temos um exemplo disso aqui em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, durante sua vida, durante todos esses anos, você foi plantando palavras da carne na sua alma. E isso fez você criar uma imagem falsa de si mesmo, fazendo você se enxergar na carne. Então, como aqui está escrito, como imagina em sua alma, assim ele é, o que você é hoje é o que você imagina em sua alma, em seu coração. Tudo isso por causa das suas palavras e dos seus pensamentos que você veio pronunciando ao longo dos anos. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas reclamando da vida e tentando culpar alguém pelo que ela está passando, pela circunstância que ela está vivendo. Mas, na verdade, o único culpado da sua vida hoje é você. Foram as suas palavras e seus pensamentos que criaram a sua realidade. Você não pode transferir essa responsabilidade para ninguém, nem para quem está ao seu redor e nem para Deus, né? Nem para o Criador. Só que o maior problema não é nem o que você pensa e fala sobre você mesmo, porque a maioria das pessoas não falam mal de si mesmo, pelo menos não naturalmente assim. A questão é o que você fala e pensa sobre as outras pessoas, as palavras que você dirige para as outras pessoas, seja pessoalmente ou nas redes sociais.
Você dirige palavras e pensamentos que são da carne para as pessoas, porém, aquilo está sendo plantado na sua alma. É uma lei perfeita que o Criador criou. O que você planta, o que você fala, você vai colher. Porém, se você direcionar isso a alguém, não é aquela pessoa que vai colher, quem vai colher é você. E quanto mais você fala mal das pessoas, mais você tem vontade de falar e mais frutos da carne você vai colher. É por isso que lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, do que está cheio sua alma, a alma é o coração. E muitas vezes nós pensamos que somos santos, mas na verdade nós falamos mal das pessoas. E eu não falo apenas de uma fofoca, qualquer coisa que você falar sobre uma pessoa, direcionada àquela pessoa, está sendo plantado na sua alma. Não importa se foi sua intenção ou não. Quando alguém chega falando que alguém está com alguma enfermidade e você repete aquilo ou apoia aquilo, você está plantando na sua alma. Não tem jeito. É uma lei perfeita. Da mesma forma, se você direcionar palavras boas e de apoio àquela pessoa, você também está plantando na sua alma e você vai colher esse fruto do Espírito. Mas o que você plantar na carne, qualquer coisa, você vai colher na carne. Eu vou dar um exemplo. Digamos que alguém chegue para você e fale que alguém da sua família está doente. E o que que você faz? Pega o telefone e liga para várias pessoas comentando isso. Fulano está doente, fulano está passando por isso e isso e isso. O que que vai acontecer? Futuramente, a chance de você colher isso na sua carne, ela é grande, porque você plantou. E o que você planta, você colhe. E esse é um dos exemplos, mas isso vale para qualquer tipo de conversa ou assunto que você direcionar a alguém. Se você tiver filho e falar mal do filho dos outros, você pode esperar que provavelmente vai acontecer com os seus também. Então, na teoria, você só devia falar bem das pessoas, só ter pensamentos bons sobre as pessoas. Por exemplo, aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. As pessoas não entendem o quão sério é isso. Olha o que está dizendo aqui: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso é algo tão sério, mas as pessoas não percebem. A sua vida, o que você vive, o seu futuro todo, está sendo dirigido pelo que você pensa e pelo que você fala. Então, analise o que você está vivendo hoje e analise sua vida passada, o que você falou no passado, que você vai entender por que que você está passando por isso, se você realmente for justo consigo mesmo. Mas se você não for justo consigo mesmo e quiser transferir essa responsabilidade do que você está vivendo para outras pessoas ou até mesmo para o Criador, não vai ter jeito para você. Porque tudo que você vive, tudo que você está passando hoje, foi você mesmo quem criou com suas palavras e com os seus pensamentos. E eu não sei o que você está passando, mas se você quiser superar isso, você precisa fazer uma reflexão da sua vida. Analisar onde você está errando, as suas palavras, o que você fala sobre as pessoas, a murmuração, reclamar da vida, reclamar de tudo, da situação em que vive, da sua casa, da sua esposa ou do seu esposo, dos seus filhos. Quanto mais você reclama, mais sementes você está plantando na sua alma e mais frutos da mesma espécie você vai colher. Eu vou dar um exemplo bem comum. Digamos que você tem um filho que é desobediente, que faz tudo o que você diz ao contrário. Mas o que acontece? Você vive reclamando, você fala: meu filho é desobediente, meu filho não me ouve. Quando chega alguém, você desabafa. Mas acontece que esse desabafar e essa reclamação, essa murmuração, vai fazer você colher ainda mais a mesma coisa. É por isso que não muda. Não adianta você reclamar, não adianta você bater. Se você não mudar seus lábios, não vai ter diferença, não vai ter transformação, porque você come do fruto que seus lábios geram. Então, o primeiro passo é esse: analisar sua vida, analisar seus lábios. Se possível, faça um jejum de lábios, que você vai perceber o quanto você erra. Se você está passando por alguma enfermidade, algum problema de saúde, de qualquer tipo, analise sua vida. E é claro, não tenha medo. Enfrente sabendo que você tem o verbo, porque quando você aceitou Jesus Cristo, o Messias,
O verbo foi dado a você, o verbo está no seu espírito. E quem é o verbo? O verbo é tudo. Foi ele quem criou tudo. E você tem a capacidade de pronunciar o verbo, profetizando na sua vida, profetizando cura, profetizando prosperidade, profetizando paz, sucesso, tudo isso. Mas você não pode ter medo, porque, por exemplo, lá em Jó, capítulo 3, versículo do 25 ao 26, diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Ou seja, a partir do momento que você tem medo de algo, tem grande chance daquilo vir sobre você, porque é uma frequência baixa, e a Bíblia diz que não nos foi dado espírito de covardia. Então não podemos ter medo de nada, porque quem está em nós é maior. Por exemplo, lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, aqui eles estavam com espírito de covardia, e por conta disso eles se enxergavam como gafanhotos. Mas eles esqueceram que quem estava com eles era maior. E por causa desse medo, os próprios gigantes ali viam também eles como gafanhotos. Porque a partir do momento que você vê uma circunstância de qualquer natureza maior do que você se esquece que quem está em você é maior. Que quando você aceitou Jesus Cristo, o seu espírito foi recriado. Você tem um espírito incorruptível. E quem está em você é maior do que tudo. Mas como aqui eles viram os gigantes como sendo maiores do que eles, os gigantes também viram eles dessa forma, como gafanhotos. Já pensou se Davi visse Golias como um gigante? Já pensou se Davi não soubesse quem estava ao lado dele e temesse? É por isso que você não pode ter medo. Então, o que eu quero passar nesse vídeo é esse entendimento, para você poder mudar a sua realidade. Sabe, você não tem que ser mais escravo da carne. A partir do momento que você confessou Jesus Cristo com seus lábios, você recebeu um espírito novo, um espírito incorruptível. Então você tem que pender para o espírito. Se você tiver medo, você está pendendo para a carne. Então é isso. Analise seus lábios, reveja as palavras que você fala, os pensamentos que você tem, o que você dirige às outras pessoas, ou às pessoas que estão ao seu redor, seus filhos, seu esposo ou sua esposa, a seus pais. A realidade que você vive é montada por suas palavras. Se você entender isso, você muda a sua vida. Então faça essas etapas, faça uma reflexão da sua vida e não tenha medo. Se você tiver medo, você não vai vencer. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar o canal e até o próximo.